Fala, criativo, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E hoje a gente trouxe essa arte aqui, ó, do nicho aqui de vendas, tá? De motocicleta, tá? Se você trabalha em alguma loja aí da Honda, da Yamaha, ou alguma loja que você revende aí esse tipo aqui de veículos, tá? Você pode estar usando essa arte aqui para divulgar o seu negócio. Então perceba aqui que arte incrível que a gente fez, tá, galera? A gente colocou bastante elementos aqui, ó, sobrepostos, né, uns sobre os outros aqui, ó. Aqui é um, aqui é outro elemento. Aqui a gente adicionou um quadro aqui também para colocar a foto aqui e ficar com as bordas redondas assim, ó. E também a imagem aqui para conversar com essa nossa arte, tá? Como a gente está fazendo aqui, o produto aqui é a motocicleta, né? A gente colocou aqui uma imagem de fundo da estrada, né, para já trazer aquela sensação para a pessoa que vai adquirir esse automóvel aqui, do que ela vai poder desfrutar, né? Que com um motão desse aqui, geralmente o que a pessoa quer desfrutar é o que? Uma viagem, né? Desfrutar a BR, pegar o vento no rosto. E tudo isso aqui a gente tenta trazer dentro aqui do nosso criativo, tá? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Como que a gente pode começar a fazer essa arte? Primeiramente, vou adicionar uma nova página. Vou jogar ela para cima. E a gente já vai começar procurando a nossa imagem de background. Vou vir aqui no menu de fotos e vou adicionar aqui, ó, rodovia. Perceba aqui, ó, que tem muitas imagens de rodovia, tá? Muitas imagens aqui, ó, gratuitas que você pode estar utilizando. Tem muitas imagens mesmo. Você pode estar escolhendo aqui. Mas como eu utilizei essa outra aqui que eu vou pegar agora, eu vou seguir utilizando a mesma, tá? Deixa eu achar ela aqui. Eu acho que eu já passei. Vamos ver, cadê ela? Foi essa imagem que eu utilizei de fundo, tá? Como algumas imagens aqui da versão Pro, elas têm uma alta qualidade, né? Então eu posso dar um zoom nela e mesmo assim vai ficar uma arte bonita com a imagem nítida. O que eu vou fazer agora? Vou clicar com direito, definir plano de fundo. Só que aqui, ó, como a gente colocou bastante elementos na frente, perceba que essa estrada aqui, ó, ela ia ficar escondida, né? Então o que a gente vai fazer para resolver isso? Vou dar 2 cliques aqui nela e vou redimensionar, ó. Vou deixar ela embaixo dessa linha aqui, ó. A estrada embaixo daquela linha ali, ó. Um pouco mais para baixo, vou jogar ela um pouco mais para a esquerda, tá? Para aparecer esse poste aqui, ó, dar essa continuidade das linhas da rede elétrica, né? E vou dar um enter aqui. Ok, basicamente foi isso que eu fiz na outra imagem, só que ela ainda está muito clara, né? Então a gente clica nela aqui, vem em editar imagem e a gente vai tirar o brilho dela para ficar assim bem escura mesmo, para ela não ficar chamando muita atenção. Ela faz parte da nossa arte, mas ela não fica chamando tanta atenção assim. Agora vamos começar aqui a adicionar os nossos elementos no nosso criativo. Vou vir na aba de elementos e já vou escolher esse aqui, ó, com a borda arredondada. Certo? Vou jogar ele aqui e vou redimensionar ele, ó. Mais ou menos do jeito que estava o outro. Pegando aqui na estrada e até aqui em cima, perto da nossa linha guia. Posso aumentar um pouquinho aqui. E agora eu vou dar um giro nele, ó. Vou jogar ele um pouquinho para o lado. E vou adicionar aquela cor de fundo, que é o amarelo. Vou vir aqui, colocar o amarelo de fundo. Agora a gente vai duplicar esse elemento aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. E eu vou deixar ele reto. Para dar aquele efeito como se fosse a sombra. Posso diminuir um pouquinho ele aqui, ó. E vou colocar ele novamente na cor branca. Ó, basicamente foi isso aqui que a gente fez no outro. Se eu quiser, eu posso aumentar um pouco isso aqui também, ó.
sem muito exagero. É só para dar uma cara diferente aqui para o nosso criativo. Agora a gente vai adicionar o quadrado. Vamos adicionar esse quadrado aqui, que é onde que a gente vai colocar o nosso texto. Vou puxar ele para a esquerda aqui. E vou deixar ele mais ou menos aqui, ó, igual que eu coloquei no outro. Como aqui a gente utilizou o amarelo no fundo, aqui a gente vai utilizar o amarelo em cima, tá? Então o que que eu faço agora? Vou jogar ele para trás primeiro. Primeiro eu vou jogar ele para trás. Pronto, joguei ele para trás daqui, aonde vai ficar a nossa imagem, né? O nosso produto. Agora eu vou duplicar esse quadrado, Ctrl C, Ctrl V. Vou colocar ele na cor branca. E eu vou dar uma rotacionada nele assim, ó. Ok? Agora eu venho aqui nos 3 pontinhos, posição, enviar para trás. Pronto, já está basicamente do jeito que a gente tinha feito o outro. Agora, o que que a gente pode fazer aqui para complementar ainda mais? Colocar essa placa aqui, ó, e botar esse aviso aqui de atenção. Vou vir aqui no menu de elementos e vou colocar aqui, ó, placa de trânsito amarela. Aqui, ó, em elementos gráficos vai ter muitas opções, tá? Muitas opções aqui de placa. Se você também quiser utilizar outro objeto, você também pode estar utilizando, tá? Mas nesse caso aqui, como tem a ver aqui com veículo, com trânsito, a gente vai utilizar essa placa aqui, porque vai encaixar super bem. Então eu vou utilizar essa placa aqui, ó. Só que ao invés de eu colocar ela em pezinho aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou rotacionar ela 180 graus e vou fazer ela saindo de cima para dar uma cara ainda diferente aqui na nossa arte. Agora a gente vai adicionar o texto, tá? Apertar T no nosso teclado e vou falar aqui, ó, atenção. Vou colocar aqui dentro. A fonte que a gente vai utilizar, que eu utilizei nesse aqui, foi aquela League Spartan. Ela já é um pouco bold, ó. Então agora é só aumentar aqui o tamanho dela e ajustar ela aqui dentro. Ok, já colocamos a atenção. Vou colocar tudo em caixa alta. Atenção. Vou diminuir um pouco, para não ficar muito chamativo demais também. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a adicionar esses textos aqui, ó. A moto dos seus sonhos está aqui. Mesma coisa, ó. Vou duplicar esse aqui. Vou botar aqui, ó. A moto dos seus sonhos está aqui. Vou diminuir. Ó, outra coisa, por que eu não estou colocando aqui o texto todo em caixa alta, tá? Porque se a gente colocar todo o texto aqui na nossa arte em caixa alta, ele já não vai dar um aspecto muito bom para nossa arte, tá? Vai parecer assim como se você estivesse gritando. Vai ficar uma coisa meia ruim de se ver, tá? Então, evitem utilizar em todo o seu criativo ali textos em caixa alta. É bom a gente sempre seguir o padrão normal mesmo da escrita, tá? A moto dos seus sonhos está aqui. Pronto, adicionamos o nosso texto. Vou adicionar a exclamação aqui. Ou posso deixar um ponto também.
Vou redimensionar só um pouco aqui. Agora a gente vai colocar essa caixa ali, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Vai adicionar outro elemento. Vou colocar aqui na cor branca. E vai ajustar ele aqui, ó. Pra gente colocar aquele valor aqui dentro. A gente pode alinhar aqui com o texto. Vou chegar um pouquinho para a direita. Igual a gente fez aqui. Só que aqui ele está ainda um pouco mais espesso, ó. Eu vou aumentar essa fonte aqui também. Eu vou botar 39. 39. Vou ajustar ela aqui igual tá o outro, tá? Agora a gente começa a adicionar o texto aqui dentro. Vou clicar fora, T no teclado. E vou adicionar aquele texto aqui, ó. Parcelas a partir de... Parcelas a partir de... Vou usar aquela fonte lá, Hero. Vou centralizar ela aqui, ó. Parcelas a partir de... Ó, vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor, tá? Parcelas a partir de... A gente pode adicionar aqui o reais, ó, em outra caixa de texto, tá? Vou adicionar aqui o reais. Outra caixa de texto aqui. Posso estar utilizando aquela fonte, a Liga Spartan. E agora a gente pode adicionar o nosso preço aqui também, ó. 584. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó, 584. Vou alinhar ele aqui. Agora uma coisa, a gente poderia colocar aqui, igual eu fiz aqui, ó. 584,00. Ia ficar esse texto grandão. Ou você também pode fazer assim, ó. Você vem aqui, ó. Coloca aqui 584, e aqui a gente coloca o 00. 00 pequeno aqui. Ou você também pode colocar em cima aqui, ó. Aí você pode ir alterando aí. Mas eu vou manter do jeito que eu já tinha feito. 584 reais. Certo? Então, está basicamente pronta a nossa arte, tá? Agora a gente vai adicionar aqui a parte final, tá? Que é esse texto aqui, ó. Entre em contato e o telefone. Vou vir aqui, T no teclado. Já vou colocar aqui, ó. Entre em contato. Vou adicionar aquela fonte, Liga Spartan. Esse entre aqui, maiúsculo. Entre em contato, vou vir aqui na aba de efeitos, fundo, e vou colocar esse fundo aqui em preto. E a letra branca. Posso aumentar ele aqui, até ele ficar perto da borda. Acho que eu vou colocar todo em caixa alta. Entre em contato. Agora diminuo um pouco a fonte. Vou duplicar esse texto e vou adicionar o telefone. Aí você adiciona o telefone aí da sua loja.
E aqui eu posso, para dar um contraste também, alterar essa cor aqui, ó, para um amarelo. Vou deixar ele no mesmo tamanho do outro. Vou jogar ele aqui para baixo. Não ficou alinhado ainda. Vou usar as setas do teclado então. Aí, ó, eu posso vir ajustar ele bem mais preciso. Pronto. Agora o que ficou faltando é só a nossa imagem aqui da nossa moto, né? Como que a gente vai adicionar ela para ela ficar com essa borda redonda aqui, ó, seguindo aqui o nosso elemento. A gente vai vir aqui na aba de elementos e agora a gente vai descer aqui, ó, até a opção aqui de quadros. Chegando aqui na opção de quadros, a gente tem que achar um que seja naquele formato, ó. Aqui já tem um aqui, ó. Eu posso adicionar ele aqui. Ó, ele veio por padrão com a borda em amarelo, tá? Só a gente vir aqui alterar, colocar o branco e ajustar ele aqui dentro. Vou dar um zoom aqui, aumentar só um pouquinho para ele ficar perto das bordas. Agora é só a gente adicionar a nossa imagem aqui dentro. Vou colocar aqui moto. Agora é só você procurar a sua imagem aí do seu produto e adicionar aqui dentro desse quadro. Ó, vou adicionar essa foto aqui, ó. Vou girar ela para a esquerda, tá? Vou vir aqui em inverter horizontalmente. E agora é só arrastar ela lá para dentro. Dou 2 cliques e posso ajustar ela aqui dentro. Certo? Agora você deve estar pensando, por que eu girei ela para a esquerda, tá? E não deixei ela apontando para a direita. Igual que ela estava aqui, ó. Porque quando a gente lê da esquerda para a direita, a pessoa vai passar o olho assim, ó, ela vai ler da esquerda para a direita, vai passar aqui. E dependendo aqui do jeito que a imagem está virada para a direita, ela vai passar o olhar dela. Quando a gente faz isso aqui, ó, coloca a nossa imagem aqui voltando, a pessoa vai fazer isso aqui, ó, vai ler aqui da esquerda para a direita. Só que como a moto aqui ela tá apontando aqui para a esquerda, então faz a pessoa voltar e refletir aqui, ó, nossa, a moto dos meus sonhos aqui tá no valor de apenas R$584, tá? Então, ao invés da pessoa passar o olho, continuar e chegar no fim do post que seria aqui, a imagem aqui tá remetendo para esse texto aqui, tá? Então isso aí ela consegue atrair ainda mais a atenção da pessoa, tanto para o produto quanto para o texto, tá? Porque o texto está falando da moto e a moto, ela tá com uma coerência aqui, ó, tá apontando para a nossa mensagem. Então, sempre que você estiver fazendo uma arte aí, opte por prestar atenção nesses detalhes aqui, ó, deixar sempre a sua imagem falando com o seu texto, tá? Que isso aí vai melhorar muito as suas artes, seus criativos, tá? Seus trabalhos vão ficar bem melhor depois que você começar a utilizar essa técnica. Certo? Bom, tá feita aqui a nossa arte. Ó, perceba que aqui eu tinha feito a mesma coisa com a arte anterior, ó. Deixar o produto falando com o texto. Ó, nessa outra aqui eu tinha usado, acho que até a mesma foto. É até a mesma foto. Só que aqui, ao invés de eu ter colocado a imagem de fundo, eu tinha colocado 2 rodas de moto. Para dar aqui um efeito de complemento aqui na nossa arte. Só que essa aqui ficou muito melhor porque ela está mostrando aqui a estrada, né? O que a pessoa vai viver com aquele produto que ela está comprando, tá?
Não vai ser só, comprou um produto ali. Não, aqui a gente já conseguiu demonstrar tudo em um único post, aquilo que aquela pessoa vai viver com essa motocicleta aqui, com esse produto. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha realmente aprendido aqui os fundamentos que fizeram a gente gerar essa arte. E eu te espero nas próximas aulas.